Capítulo 206. O retorno de Long Shen. Dentro do mosteiro Xuantian, a terceira competição de facções estava prestes a começar. Durante a primeira competição de facções, as facções de Tangvanher e Ezequiel foram traídas, fazendo com que não tivessem bandeiras no final, classificando-as em último lugar. Então, Long Shen matou furiosamente aqueles traidores e foi exilado para o deserto de escombros. As chances de ele voltar vivo eram extremamente pequenas. Afinal, aquele era o cemitério dos exilados. Desde que o mosteiro foi estabelecido, não havia um único discípulo do núcleo que conseguisse sair vivo do deserto. Além disso, todos aqueles discípulos centrais exilados já haviam rompido o reino da transformação do tendão, enquanto Long Shen estava apenas no 7º estágio celestial da condensação de sangue. Então, as chances dele sobreviver eram incrivelmente remotas. A partida de Long Shen foi um grande golpe para o moral de Tangvanher e Ezequiel. Mas eles foram consolados pelo fato de que, mesmo após um revés tão grande, não houve uma única pessoa que deixou sua facção. Depois de consumir as pílulas medicinais que Long Shen havia deixado para eles, as bases de cultivo de suas facções mais uma vez cresceram explosivamente. Mesmo sem o apoio de muitos pontos, eles não eram inferiores aos outros. Sempre que iam para o prédio de distribuição de missões, eles só conseguiam receber algumas missões de lixo. Além disso, eles não conseguiam obter nem mesmo aquelas missões de lixo todos os dias. A maioria das missões já havia sido realizada pelas outras facções. Não havia chance de eles obterem uma missão de alto nível com mais recompensas. A parte mais irritante era que, sempre que iam aceitar missões, eram frequentemente provocados, ridicularizados e abusados pelas outras facções. Isso fez com que Tangvanher e Ezequiel ficassem infinitamente enfurecidos. Até mesmo receber as missões de nível mais baixo trouxe provocações de outras pessoas para eles. Se eles fossem incapazes de cumprir essas missões, não apenas não obteriam nenhum ponto, mas também seriam intoleravelmente intimidados. Assim que a primeira competição de facções terminou e Long Shen foi exilado, todas as facções do mosteiro formaram 3 alianças. Uma delas era a aliança liderada por Guiyang. Eles tinham um total de 7 facções e eram absolutamente os mais fortes. Então, houve outra aliança liderada por Tangvanher e Ezequiel. Eles tinham um total de 5 facções. Além de Song Mingyuan e Li Chi, a quinta pessoa a trazer sua facção para apoiá-los foi Lu Ke. Esse foi o primeiro estranho que expressou seu apoio a Long Shen. Houve outros que ficaram ao lado dele para expressar seu apoio a ele naquela época. No entanto, uma vez que ele foi expulso, todos eles mantiveram seu silêncio, alguns até se juntando furtivamente à aliança de Guiyang. Isso foi definitivamente irritante, mas Tangvanher também estava indefeso. Ela tinha visto a crueldade da realidade. Das 7 outras facções que defenderam Long Shen, apenas Song Mingyuan, Li Chi e Lu Ke realmente apoiaram Long Shen e teriam partido com ele. Os outros 4 claramente ficaram impressionados com a força aterrorizante de Long Shen e queriam se aproximar dele. Aqueles 4 não eram idiotas. Embora Guiyang fosse poderoso, não havia como ele resistir tanto a Tangvanher quanto a Ezequiel. Mais importante ainda, dentro de suas facções estava Long Shen com seu potencial ilimitado.
Mesmo no sétimo estágio celestial da condensação de sangue, ele foi capaz de lutar contra os discípulos centrais da transformação do tendão. Isso mostrou seu potencial para todos. Naquela época, eles pensavam que, com todos o apoiando, eles definitivamente seriam capazes de salvar Long Shen. Dessa forma, eles não apenas personificariam a justiça, mas também seriam capazes de obter um companheiro poderoso. Mais tarde, porém, o líder da seita apareceu e exilou Long Shen para o deserto de escombros, deixando-os estupefatos. Aos olhos deles, Long Shen definitivamente já estava morto. Eles não tiveram escolha a não ser repensar sua aliança. Alguns deles mal hesitaram em se jogar para Guiyang, juntando-se subservientemente à sua facção. Além das alianças de Guiyang e Tangvanher, também havia uma aliança neutra. Essa aliança foi liderada por Guan Venan. Ele foi o quarto discípulo principal que reviveu sua marca ancestral. Seu poder de combate era incrivelmente poderoso e ele era extremamente arrogante. Mas diante de outros três que também haviam despertado suas marcas ancestrais, ele não pôde deixar de ficar nervoso. Isso era especialmente verdade quando se tratava de Guiyang. Ele já havia despertado sua marca ancestral antes de ingressar no mosteiro, então sua força com certeza era a maior de todas. Com Guiyang e Tangvanher tomando lados opostos, ele escolheu inteligentemente ser neutro. Ele não bajulou Guiyang, mas também não atingiu Tangvanher enquanto ela estava caída. Ele liderou 4 facções para fazer suas próprias coisas. Eles não ofenderiam nenhuma das 2 outras alianças. Um mês depois, enquanto Long Shen estava ocupado matando bestas mágicas de 3º escalão no deserto de escombros, a segunda competição de facções havia começado. Desta vez, a competição foi ainda mais intensa do que na primeira vez. Depois que todas as bandeiras foram coletadas, as alianças de Guiyang e Tangvanher começaram uma luta feroz. Vendo seus odiados inimigos, os olhos de ambas as partes ficaram vermelhos e lutaram com toda a força para arrebatar a bandeira da outra parte. Mas o que fez todos empalidecerem de medo foi que quando a força total de Guiyang explodiu e todas as runas em seu corpo se iluminaram, ele foi capaz de lutar sozinho contra Tangvanher e Ezekiel. Só então todos perceberam que Guiyang realmente era muito poderoso, digno de ser alguém que reviveu sua marca ancestral muito antes de ingressar no mosteiro. Ele já estava completamente familiarizado sobre como usar seu poder rúnico. Mas quanto a Tangvanher e Ezekiel, eles só despertaram suas marcas ancestrais por 2 meses. Eles eram completamente incapazes de exercer todo o poder de suas marcas ancestrais. Os 2 lutaram com toda a força, mas não conseguiram derrotá-lo. As alianças eram originalmente 5 facções contra 7. Isso era uma disparidade definitiva, e agora Guiyang havia se defendido sozinho de seus 2 especialistas mais fortes. Eles perderam imediatamente. Quando o sino tocou, as bandeiras de Tangvanher e Ezekiel foram completamente roubadas. Não havia maneira de contornar isso. Os 2 estavam separados por uma disparidade muito grande. 2 discípulos do núcleo inimigo atacaram diretamente as fileiras de Tangvanher e Ezekiel. Esses discípulos internos e externos foram completamente incapazes de detê-los. O mais lamentável de tudo foi que aqueles 2 não apenas roubaram suas bandeiras, mas também feriram cruelmente os discípulos que ousaram resistir a eles,
esmagando seus ossos e quebrando seus tendões. Havia apenas algumas pessoas em suas facções que ainda conseguiam engatinhar depois que o sino tocava. Os outros estavam todos caídos no chão, muito feridos para se mover. Tangvanr e Ezequiel ficaram furiosos ao ver aquela cena de seus discípulos caídos ali feridos. Lágrimas de raiva escorriam por seus rostos. Eles amaldiçoaram seu próprio desamparo. Mas eles também eram impotentes para mudá-lo. Ao mesmo tempo, eles também perceberam o quão cruel era a luta no mosteiro. Durante a competição de facções, você pode fazer qualquer coisa além de matar alguém. E então Tiexayen e Lei Qiansang atacaram de maneira especialmente cruel, tudo para quebrar a confiança de seus discípulos. Eles queriam que eles sentissem medo e se entregassem completamente. Além disso, Tiexayen e companhia fizeram isso de forma extremamente astuta. Eles visaram propositalmente aquelas pessoas do lado de Tangvanr e Ezequiel. Quanto a Song Mingyuan e eles, embora desejassem desesperadamente salvá-los, sua força foi incapaz de repelir seus próprios inimigos. Eles só podiam assistir enquanto eram humilhados. Esse tipo de desamparo era incrivelmente irritante, o suficiente para eles quererem matar seus oponentes. Mas eles também não tinham a coragem de Longshen para matar pessoas. A raiva deles só podia arder dentro deles. Todos eles perceberam uma certa possibilidade de que tudo isso fazia parte do esquema de Tiexayen. Embora todas as 5 facções tenham se juntado em uma aliança, elas visavam apenas as facções de Tangvanr e Ezequiel. Um dos motivos foi porque eles queriam deixar alguma margem de manobra. Eles não queriam ofender completamente suas 3 facções. E também foi um aviso gentil. Mas o mais importante, era incitar a desarmonia entre suas facções. Embora eles quisessem ajudar, eles eram impotentes. No final, Tangvanr e o povo de Ezequiel foram todos espancados e suas bandeiras roubadas. Mas quanto às suas 3 facções, elas estavam basicamente ilesas. Embora eles não tivessem muitas bandeiras, pelo menos suas bandeiras não haviam sido arrancadas. Isso foi para semear sementes de discórdia entre eles. As pessoas dessas 3 facções viram aquela cena e por isso não lutaram com toda a força. Na verdade, eles não queriam ajudar e ser espancados assim. E foi por causa disso que, nos dias seguintes, seus discípulos externos começaram a expressar suas objeções à aliança. Mas após a opressão estrita dos discípulos centrais, eles se acalmaram mais uma vez. No entanto, a semente da discórdia já havia sido plantada. Se não resolvessem, mais cedo ou mais tarde se romperia. Neste momento, o sol tinha acabado de nascer do leste. Seus raios quentes cobriam a terra. Mas aquela luz quente do sol não foi capaz de mudar a atmosfera explosiva do campo de batalha. Este era o campo de batalha da competição de facções. As bandeiras já haviam sido espalhadas por toda parte. 17 facções se reuniram aqui. Hoje foi o dia da terceira competição de facções. A atmosfera estava extremamente tensa. Tangvanr e Ezequiel sabiam que se fossem os últimos novamente, eles realmente estariam perdidos. Antes de Longshen partir, ele usou seus pontos de facção para comprar ingredientes medicinais e refinou por 3 dias e noites para que todos não ficassem muito para trás. Isso também serviu para estabelecer algumas bases para a segunda competição de facções.
Mas depois que Guiyang ficou em primeiro lugar, ele recebeu uma grande quantidade de pontos. Ele não apenas comprou pílulas medicinais, mas também obteve alguns tesouros que poderiam ajudar no cultivo. Seu poder havia aumentado drasticamente. E mesmo que Long Shen tenha deixado aquela assistência, eles não obtiveram nenhuma superioridade. Era óbvio como as recompensas pelo primeiro lugar eram benéficas. Os 3 primeiros lugares foram ocupados por Guiyang, Tiek Zayen e Lei Qiansang. Da última vez, eles haviam se livrado deles. Agora, desta vez, a distância só aumentou. Tang Van'er, como você está? Você já pensou sobre isso? Se você se juntar a mim, sua situação melhorará imediatamente. Caso contrário, você será o último para sempre. Guiyang olhou arrogantemente para Tang Van'er. Continue sonhando. Tang Van'er realmente o odiava agora. Guiyang não se importou e apenas riu. Você ainda está pensando naquele menino bonito. Haha, já se passaram 2 meses, mas ele ainda não voltou. Isso significa que há muito tempo ele se transformou em esterco de besta mágica. Guiyang, desta vez não vou deixar você fazer do seu jeito. Tang Van'er cerrou os dentes. Guiyang zombou, depende de você. Mas acho que uma vez que você foi o último por 3 vezes consecutivas, você ficará para sempre no último lugar. Olhando para o arrogante Guiyang, Tang Van'er respirou fundo e se virou para Ezequiel. Irmã Ezequiel, se falharmos novamente, irei matá-los. Ezequiel assentiu. Uma intenção gelada surgiu em seus olhos. Eu irei com Volt. Nós vamos matar esses bastardos como vingança. Nesses 2 meses, não houve a menor notícia de Long Shen. Isso não era um bom sinal. Os 2 ficaram incomparavelmente magoados e furiosos. Desta vez, eles finalmente acabaram sentindo a intenção de matar Guiyang e companhia. Lutar e matar pessoas eram 2 conceitos diferentes. A luta era baseada em quem era mais forte. Mas matar era baseado em quem era mais perverso, quem não temia a morte. Agora que Long Shen havia morrido, o coração de Tang Van'er parecia estar sendo esfaqueado por agulhas. Ela odiava aqueles bastardos na frente dela. Ela definitivamente iria trazê-los para baixo com ela. Todos se preparem. Esta competição de facções começa. Espere, desculpe, estou atrasado. De repente, uma voz cortou o anúncio do irmão aprendiz Sênior On. As pessoas se viraram com espanto ao ver uma figura caminhando na direção do sol nascente. Capítulo 207. À beira de uma grande batalha. Ao ouvir aquela voz, todos ficaram completamente em silêncio. Todos eles se viraram lentamente para olhar na direção daquela voz. Uma figura caminhava lentamente em direção a todos. O sol da manhã iluminava suas costas, seus raios dourados preenchendo todo o céu. O sol brilhava em suas costas, fazendo com que não pudessem ver seu rosto. Em seu ombro havia uma lâmina de osso que era ainda mais longa que seu corpo. Só assim, ele se aproximou de todos. Quando essa pessoa apareceu, um cheiro intenso de sangue soprou, fazendo o coração de todos tremer. Um terror profundo veio de seus espíritos. Long Shen. Quando essa pessoa finalmente se aproximou o suficiente, as pessoas finalmente conseguiram ver seu rosto.
Ele tinha sobrancelhas em forma de espada e um nariz de falcão. Ele tinha uma leve barba por fazer no rosto que lhe dava uma aparência um pouco áspera. Se não fosse Long Shen, então quem poderia ser? Long Shen realmente voltou. Ninguém podia acreditar em seus olhos. Long Shen voltou vivo do lugar conhecido como Cemitério dos Exilados. Long Shen usava um conjunto de armadura de couro dourado que brilhava sob a luz do sol. Mas quando ele se aproximou, as pessoas viram que na verdade era um manto de pele de cobra fabricado de forma extremamente grosseira. Quando viram aquelas escamas douradas, ficaram absolutamente chocados. Essa era a pele do Golden Horned Python. Essa era uma existência extremamente poderosa entre as bestas mágicas de terceiro nível. Sua pele de cobra era famosa por sua força defensiva. Mas Long Shen agora o estava usando como roupa. Então, olhando para a enorme lâmina em seu ombro, eles viram que não era uma lâmina de verdade, mas um dente cerrado. Aquele dente tinha 3 metros de comprimento, todo o seu corpo completamente branco como jade. Na verdade, havia alguns padrões decorativos naturais na lâmina de osso. Nenhuma pessoa presente foi capaz de ver as origens desses padrões decorativos, mas havia 2 pessoas à distância que conseguiram. Tu Fé suspirou enquanto o observava à distância. Ele realmente é uma existência lendária. Ele realmente conseguiu retornar de um caminho de morte certa. Além disso, ele só precisou de 2 meses. Isso realmente é chocante. Mas o mais chocante de tudo é aquela aura sangrenta em seu corpo. Isso é algo formado a partir do ressentimento de Puldarus às bestas mágicas. Eu realmente não sei quantos deles ele matou para condensar uma aura assassina tão aterrorizante. E a pele de Golden Horned Python é assustadora o suficiente por conta própria, mas ele realmente tem um dente de um tigre de dentes de sabre de sangue de dragão de 4ª categoria. Eu realmente não consigo entendê-lo. Originalmente, ele pensou que Long Shen precisaria de pelo menos meio ano para retornar. Isso porque havia inúmeras bestas mágicas de terceiro nível no caminho de volta, e até mesmo bestas mágicas de 4º nível poderiam aparecer. Ele teria que viajar com extremo cuidado todos os dias. Ling Yunzi olhou para aquela figura dominadora e sorriu. Esse sujeito realmente tem alguns truques. Ele foi realmente capaz de matar uma cobra com chifres de ouro. Mas tenho certeza que ele não fez isso com força. Ele deve ter usado algum tipo de estratagema. E aquela lâmina de osso não é tão rara assim. É apenas um dente que caiu há muito tempo. Ele provavelmente acabou de encontrar. Ele libera uma pressão pertencente a uma besta mágica de 4º nível. Embora seja muito fraco, as bestas mágicas são extremamente sensíveis a esse tipo de pressão. É provavelmente por isso que Long Shen conseguiu retornar ao mosteiro tão rapidamente. Só então Tu Fé percebeu que a lâmina de osso possuía a pressão pertencente a uma besta mágica de 4º nível. Quando outras bestas mágicas sentissem essa pressão, elas fugiriam rapidamente. Não era de admirar que Long Shen pudesse retornar tão rapidamente. A aura de Long Shen é extremamente estranha. Parece o pico da condensação de sangue, mas também não é o pico. Seu sangue ainda não atingiu a saturação completa. Tu Fé ficou surpreso quando sentiu a base de cultivo de Long Shen. Sim, é realmente estranho.
Mas acredito que haverá uma peça muito boa para assistir agora. Venha, tome um pouco de chá. Ling Yunzi entregou a ele uma xícara de chá e sorriu. Ele estava descobrindo que sua própria vida havia se tornado cada vez mais brilhante desde que Long Shen apareceu. Quando Long Shen finalmente chegou na frente de todos, Tang Wan'er não conseguiu mais se conter e começou a chorar. Long Shen, não se importando com os olhares de todos, ela abraçou Long Shen e chorou. Ela não sabia quando, mas em algum momento, Long Shen ocupou uma parte insubstituível de seu coração. Ei, tantas pessoas estão assistindo. Long Shen riu, seu coração extremamente comovido. Normalmente, os dois iriam reclamar e brigar. Mas depois que ele partiu, ela percebeu o quanto ele era importante para ela. Seu canalha! Tang Wan'er bateu levemente em Long Shen algumas vezes e depois enxugou as lágrimas de vergonha, com o rosto vermelho. Nesse momento, Ezequiel também se aproximou. Embora sua expressão ainda fosse fria, havia algum calor em seus olhos. Que tal darmos um abraço em grupo? Não posso favorecer apenas uma pessoa, riu Long Shen. Ezequiel olhou para seus braços erguidos e apenas disse, parabéns por voltar vivo. Tudo bem, acho que Ezequiel ainda não aprendeu a ser bem-humorado, pensou Long Shen. Ele só conseguiu abaixar os braços desajeitadamente. Irmão Long, todos nós sabíamos que você voltaria vivo. Nesse momento, Song Mingyuan, Li Chi e Lu Ke também se aproximaram. Os três ficaram equentados com o retorno de Long Shen. E daí se você voltou vivo? Isso não é apenas uma merda de sorte. O que o lixo que ainda está apenas no reino da condensação de sangue pode fazer? Tiexai friamente zombou deles com desdém. Song Mingyuan e os outros ficaram com raiva. Long Shen se virou para Tiexai e sorriu levemente. Sua boca realmente está tão repugnante como sempre. Desta vez, ganhei muito com meu exílio. Daqui a pouco, terei que agradecer devidamente por tudo. Embora Long Shen estivesse sorrindo, seus olhos estavam completamente gelados. Com aquela aura sangrenta em seu corpo, ele realmente era como um deus da morte, fazendo o coração das pessoas esfriar. Você está no auge da condensação de sangue. Não haja como se você fosse um gênio. Eu já disse que se você ousar bloquear meu caminho novamente, eu vou esmagá-lo impiedosamente até virar uma polpa. Guiyang bufou com desdém e apontou o punho para Long Shen. Long Shen então olhou preguiçosamente para o ancião Sun que estava acima. Ancião Sun, você parece tão chocado ao me ver retornar vivo. Por que seu rosto está tão verde? O ancião Sun realmente ficou chocado. Ele não podia nem acreditar em seus olhos. Feng Hai falhou. Isso é impossível, absolutamente impossível. Feng Hai está no topo do reino da transformação do tendão intermediário, não há como ele não matar Long Shen. Para Long Shen retornar, mas ele não, deve ter havido algum tipo de acidente. Muito provavelmente, ele encontrou uma poderosa besta mágica de quarto nível e foi morto. O ancião Sun ficou extremamente confuso, mas depois de pensar um pouco sobre isso, ele se acalmou. Ele tinha certeza de que se Feng Hai tivesse encontrado Long Shen, ele definitivamente teria morrido. E então, como Feng Hai não havia encontrado Long Shen,
isso significava que ele enviaria alguém para matar Long Shen, não seria exposto. Mas vendo aquele sorriso ridículo no rosto de Long Shen, seu coração começou a bater forte. Ele mais uma vez começou a se perguntar se estava errado. Isso porque o olhar de Long Shen estava cheio de ridículo e desdém sem fim. Ele agora não tinha certeza se Long Shen tinha ou não visto Feng Hai. Se o mosteiro soubesse que ele havia enviado alguém para matar Long Shen, então ele definitivamente teria uma morte miserável sob as regras estritas do mosteiro. O que? Ancião Sun, porque seu rosto agora está ficando azul. Você está tentando nos mostrar suas notáveis habilidades em mudar a cor do rosto. Como Long Shen não pôde ver através do pensamento do ancião Sun. Mas ele também não disse nada sobre isso neste momento. Isso porque ele não tinha provas de que Feng Hai havia sido enviado pelo ancião Sun. Então, ele ainda não conseguiu derrubar o ancião Sun. E se ele dissesse alguma coisa, isso apenas o alarmaria e o colocaria em guarda. Long Shen era alguém que se lembrava de suas inimizades. Ele nunca perdoaria alguém que planejou matá-lo. Que presunçoso! Como você ousa desrespeitar os mais velhos? O ancião Sun gritou furiosamente. Não importa qual fosse a situação, ele ainda era um ancião de grande prestígio no mosteiro. Ser zombado por um discípulo naturalmente o enfureceu. Como desrespeitei os mais velhos. Acabei de dizer que o rosto de Elder está mudando de cor. Isso não é desrespeito. Long Shen sorriu levemente. Ele sabia que o ancião Sun estava tentando encobrir seu choque. Continue fazendo aquela peça, seu velho bastardo. Quando você finalmente não puder continuar atuando, nós saldaremos nossa dívida. O irmão aprendiz Sênior Ono rapidamente abriu a boca quando viu a expressão do ancião Sun ficar sombria. Long Shen, já que você voltou, apresse-se e volte para sua facção. A competição de facções está prestes a começar. Long Shen acenou com a cabeça para o irmão aprendiz Sênior Ono. Na verdade, ele respeitava muito mais esse seu irmão aprendiz sênior. Ele sussurrou para Tangvanher, como está a situação atual. Nesse ponto, Tangvanher havia se recuperado de seu choque. Ela rapidamente deu a ele um resumo do que havia acontecido e sua situação atual, enfatizando o quão poderoso Guiyang era. Chefe, agora que voltei, você pode finalmente me carregar. Só agora Guo Ren teve a chance de dizer algo a Long Shen. Não se preocupe, desta vez não será como da última vez. Você não precisará fugir. Apenas sente-se lá. Eles vão se ajoelhar e entregar suas bandeiras para você, sorriu Long Shen. Antes que Guo Ren pudesse responder, o irmão aprendiz Sênior Ono já havia acendido o bastão de incenso. Long Shen deu a Tangvanher uma instrução para pegar as bandeiras como fizeram da primeira vez. Dong! O sino tocou e todos os discípulos principais correram para fora, pegando o máximo de bandeiras que puderam. Mas Long Shen viu que todos estavam muito mais rápidos do que antes. Em apenas algumas respirações, todas as bandeiras foram tomadas. Parecia que eles haviam aprendido muito com sua experiência. Essas pessoas já estavam acostumadas com esse tipo de competição. Long Shen conseguiu apenas 5 bandeiras antes que não houvesse mais nenhuma no chão. Uma vez que todas as bandeiras desapareceram, houve imediatamente um grupo que correu para a borda.
Essa era a aliança neutra de Guanvenan. Ele apenas assistiria. Mas desta vez, ele fugiu para mais longe do que antes, obviamente com medo de ser arrastado para a luta. Ezekiel, Song Mingyuan, Li Chi e Lu Que se aproximaram de Tang Van'er. Eles se formaram em uma formação de batalha extremamente suave e rápida. Eles tinham acabado de montar suas formações quando Guiyang atacou com um rugido de tremer o céu. Guo Ren, gritou Long Shen. Sim, chefe. Lembre-se, quando eles vierem entregar bandeiras daqui a pouco, se eles não estiverem ajoelhados no chão, não vamos aceitá-los. Você entende? Long Shen então atacou com sua lâmina de osso. Seguindo Long Shen, Tang Van'er, Ezekiel e os outros também correram. Uma grande batalha estava prestes a começar.